Que a paz de Cristo permaneça com todos vocês. Nós estamos no 5º domingo após a Epifania, que este culto em casa seja um tempo especial na presença de Deus, no qual Deus tem dado esta grande oportunidade de viver mais este dia. E nós somos dependentes dele a cada dia de nossa vida. Vemos as palavras bíblicas de João, capítulo 8, versículo 12, que diz: Jesus Cristo diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Então Jesus nos convida a segui-lo e de sermos exemplo, assim como Jesus foi exemplo para a nossa vida. Ele iniciou o ministério dele retirando-se de madrugada para orar ao Pai, para se colocar em oração. E a gente observa através do texto que nós vamos ver hoje que Jesus, ele saiu e os discípulos ficaram apavorados ao segui-lo. E que nós possamos seguir a Deus e a Cristo em oração. Nós celebramos este culto na presença do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido-os, assim como estamos, a orarmos. Muito obrigado, Pai amado, porque o Senhor tem nos concedido mais este dia de vida. Tem nos concedido este momento de colocar a nossa vida diante do altar do Senhor, para que através dos hinos, através desta celebração desta Tua Palavra, nós possamos entender o que o Senhor quer para a nossa vida. Ajude-nos, ó Deus, a permanecermos firmes e fiéis a Ti, diante deste culto, prestando atenção no qual o Senhor quer falar para nós através desta palavra. Assim, ó Pai amado, guarda-nos, perdoa os nossos pecados, pois nós pecamos constantemente em pensamentos, em palavras e em ações. Perdoe-nos, ó Deus, porque temos sido fracos e falhos diante de várias situações que acontecem no nosso dia a dia. Sim, perdoa-nos, guarda-nos, em nome de Jesus. Amém. A palavra diz lá em 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados e nos purificarmos de todas as maldades. E aqueles e aquelas que se arrependerem estão perdoados em nome de Jesus. Amém. Convido-os a ouvir ou a cantar juntos o hino Ao Orarmos, Senhor. Esquecer cada dia tua vida viver, nossa vida vem pois transformar, refrigério pra alma nos dar, e agora com outros irmãos nos unirmos aqui em oração. Esquecer cada dia tua vida viver, nossa vida vem pois transformar, refrigério pra alma nos dar, e agora com outros irmãos nos unimos aqui em oração. Nos preparando para a pregação da palavra, ouçamos ou cantamos juntos: o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para salvar
de Deus. O tema da pregação de hoje é na presença do Pai. Dois senhores tinham muita dificuldade de orar. Então eles se encontraram depois de muito tempo. E aí, compadre, como é que estão as coisas? Eu deixei minha fazenda lá para o meu genro cuidar. E o senhor? Eu deixei minha fazenda para o meu filho cuidar. E tenho me dedicado muito à oração. Eu também, compadre, tenho me dedicado muito à oração. Mas eu confesso que muitas vezes, quando eu estou orando, eu não consigo me concentrar. Compadre, vamos fazer uma aposta? Vamos. E o que vai ser? Vamos lá em casa, vamos nos retirar para a gente ter aí, pelo menos aí, meia hora de oração. E eu aposto o meu cavalo. Quem ganhar, leva o cavalo. Então tá bem, vamos fazer. E eles foram. E começaram a orar, se ajoelharam, cada um lá no seu lugar. E naquela concentração, estava orando. Depois de 5 minutos, um dos compadres disse: eu perdi a aposta. Compadre, mas o que aconteceu? É que durante a oração eu fiquei pensando: o cavalo é com sela ou sem sela? Então, amados, muitas vezes nós, quando estamos orando, muitos pensamentos vêm à nossa mente, à nossa cabeça, e a gente facilmente desvia os nossos pensamentos e nós acabamos indo em outros pensamentos. Se a gente olhar aqui nesta palavra, Jesus, ele depois de muito trabalho no sábado, ele se retira para orar. E a gente vai observar que os discípulos ficaram preocupados e saíram atrás dele para ver o que acontecia. Eu quero ler com vocês o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos de 35 a 39, que diz: de manhã bem cedo, quando ainda estava escuro, Jesus levantou, saiu da cidade e foi para um lugar deserto e ali ficou orando. Simão e seus companheiros procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, disseram: todos estão procurando o Senhor. Jesus respondeu: vamos aos povoados que ficam perto daqui, para que eu possa anunciar o Evangelho ali também, pois foi para isso que eu vim. Jesus andava por toda a Galileia, anunciando o Evangelho nas sinagogas e expulsando demônios. Então nós observamos que bem cedo, Jesus se levanta e sai para orar. Jesus, ele sentia muita necessidade de orar e sabia que o ministério dele precisava ser através da oração, que ele precisava estar na presença do Pai para orar, para se colocar diante do Pai. E Jesus, ele não faz isso, ele não se deixava influenciar pelas multidões. A gente observou no texto que os discípulos saíram atrás dele para procurá-lo, porque a multidão estava procurando. Ele sabia que esse caminho no qual ele estava, ele precisava ser dirigido pela vontade de Deus, o Pai. Por isso ele escolheu um horário de madrugada. Geralmente de madrugada quase não há pessoas rodando ou fazendo barulhos. Ele sai para orar num lugar específico de oração, e ele quer estar em comunhão com Deus o Pai. Por isso ele escolhe esse lugar deserto, para ficar longe de todos, inclusive dos discípulos. E então ele continua esta prática de oração no seu ministério. Ele sempre saía para orar. Essa atitude do mestre é uma atitude de um bom exemplo também para nós. Nesses tempos de correria, nesse tempo de pandemia, muitas vezes a gente não sabe o que fazer, como agir, como reagir.
o que fazer, nós precisamos estar em constante oração com Deus o Pai. Então, os momentos que nós vivemos, ele não pode ser substituído por outras coisas. Nós precisamos também de uma comunhão íntima com Deus o Pai. É ali que nós recebemos as nossas orientações. Se muitas vezes a gente não tem concentração para orar, a gente pode ler os salmos, ler versículo bíblico e meditar em cima desse versículo e estar orando a Deus o Pai através desse versículo no qual nós estamos meditando. E esse momento de oração não é só para este momento no qual estamos atualmente, mas é para o futuro. O nosso futuro depende de Deus. Quanto tempo você tem dedicado na presença de Deus o Pai? Realmente tem dificuldades para concentrar-se na oração? Você já pensou em cortar alguns supérfluos e de futilidades na sua vida diária? Está difícil de encontrar um lugar deserto, sem celular, sem internet, sem TV? Davi declara, lá no Salmo 86, versículo 7, no dia da minha angústia, clamarei a ti, Senhor, pois tu responderás. Com certeza, muitas bênçãos são derramadas a nós quando nós tiramos um tempo para orar a Deus, nos colocar na presença de Deus. O livro de Ole Hesleb, em seu livro Oração, o segredo de abrir o coração, que orar é dar a Jesus a permissão de empregar seus poderes para conceder alívio em meio às nossas angústias. Orar, ele diz que orar é deixar Jesus glorificar seu nome nas necessidades que o cercam. Creio que a intenção de Jesus, ao sair para orar, foi buscar a presença do Pai antes de clarear o dia. Ele não queria agir por conta própria, nem queria possibilitar algo que atrapalhasse seu ministério, cujo único objetivo era glorificar a Deus o Pai. Como nós também, Jesus ele foi tentado para que se afastasse da comunhão com Deus. Mas ele sabia que na oração ele encontraria forças e sabedoria necessária para o dia seguinte. O reformador Martinho Lutero declarou: muitas vezes fui levado à oração pela irresistível convicção de que este era o único lugar para onde poderia ir. Em outra ocasião, Lutero também diz que quanto mais coisas ele tinha para fazer no seu dia a dia, mais tempo ele tirava para orar a Deus o Senhor. A gente observa que há vários personagens na Bíblia. Daniel orava constantemente. Neemias, ele foi orar diante da tristeza de seu povo por causa da destruição de Jerusalém. Quantas vezes em nossa vida as coisas acontecem a partir do momento em que buscamos a presença de Deus? É verdade que Deus já sabe tudo que nós necessitamos, mas Ele também espera que nós manifestemos as nossas carências, as nossas necessidades. Ele aguarda que expressemos a nossa dependência dEle, que abrimos mão de estar no controle de nossa vida. Então nós vamos encontrar na oração a melhor resposta para aquilo que nós necessitamos. Então as pessoas lá no tempo de Jesus, eles queriam saber onde o mestre estava. Ao perceberem a ausência de Jesus, os discípulos, liderados por Pedro, foram procurá-lo. Isso indica que estava acontecendo algo que eles não esperavam, algo que
realmente não havia acontecido até aquele momento por eles, que eles não estavam acostumados. E aí eles se perguntavam: onde está o mestre? O que ele está fazendo? O que ele foi fazer a esta hora da madrugada? Por que não nos avisou? Não é assim que agimos quando nos deparamos com alguma situação desconhecida em nossa vida? Os discípulos estavam no começo da caminhada. Eles tinham o hábito das orações, como nós temos muitas vezes, de orar quando acorda, nas refeições ou quando vai dormir. Então eram orações pré-estabelecidas, mas não havia experimentado ainda essa intimidade direta com o Pai. Só mais tarde eles pediram a Jesus para que os ensinasse a orar, e Jesus lhes ensina a oração do Pai Nosso. A falta de dependência do Pai também expressa essas várias situações dos discípulos no qual eles viveram. Vocês se lembram quando Jesus estava lá com ele no barco, em meio a uma tempestade? Jesus simplesmente, depois de muito cansaço, ele tira aquele tempo para ele poder deitar e dormir um pouco. E aí de repente vem aquela tempestade e os discípulos gritam desesperados: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Eles eram homens escolhidos por Jesus para acompanhá-lo, mas estavam morrendo de medo. Mesmo com toda a experiência de navegação no qual eles tinham, que eles eram pescadores, eles estavam desesperados diante daquela dificuldade. Eles necessitavam que Jesus, o Mestre, estivesse sempre com eles, estivesse presente e estivesse também no comando. Vemos que este aprendizado da confiança no Senhor não acontece de uma hora para outra. Os discípulos são pessoas como nós. Nós muitas vezes também sentimos o abandono. Nós muitas vezes achamos que quando mais nós necessitamos, Deus não estava. Mas é ao contrário. É quando nós estamos lá no fundo do poço, Deus está nos carregando em suas mãos, em seus braços de amor. Por isso, amados, não se esqueça, Deus continua no controle. Ele está também no controle de nossa vida. Ele está nos carregando nas tempestades no qual nós passamos em nossa vida. Podemos confiar nesse Deus maravilhoso. Nós somos desafiadas e desafiados a buscar a orientação do Pai através da oração. Nós precisamos fazer constantemente estar orando, nos colocando em Tuas mãos, colocando as nossas situações, a situação dos nossos irmãos e irmãs na fé e a situação de muitas pessoas que ainda não têm Cristo. Em resumo, não há melhor resposta do que aquela que é encontrada na presença de Deus. No entanto, quem busca Deus em oração é colocado em sintonia com um propósito de ir adiante e anunciar a grandeza de Deus. Então, antes de ser elevado à presença de Deus, Jesus, ele ordenou a todos os seus seguidores e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ordenando, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Você acha isso lá em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Então essa é a tarefa, queridos e queridas, que Deus ele confia quando buscamos a sua presença. Que Deus nos conceda a cada dia de nossa vida a sabedoria de podermos buscá-lo constantemente em nossa vida. Se você de repente não tem um lugar de concentração, um lugar para orar,
Tire, de repente, momentos do seu sono de madrugada. Isso, a gente não gosta de tirar momento de sono, mas Jesus nos deu esse exemplo de tirar o momento do sono, de poder estar na presença do Pai. Amém? A oferta do culto deste final de semana é uma oferta nacional. Ela vai para o Fundo de Trabalho com Música e Liturgia. Você então pode levar os seus dízimos e suas ofertas para os tesoureiros de suas comunidades. Convido-os a baixar sua fronte e estarmos orando a Deus. Pai amado, muito obrigado porque a Tua palavra nos ensina que nós devemos buscar ao Senhor em oração, dobrar o nosso joelho diante de Ti e orar e buscar a Ti e clamar, não só pelas nossas necessidades físicas, mas também pela nossa necessidade espiritual, de estar na Tua presença, de aprendermos a ouvir o que o Senhor quer transmitir para nós a cada momento e a cada dia de nossa vida. Assim, ó Deus amado, colocamos diante de Ti todo o nosso ser, para que o Senhor fale conosco dia após dia. Lembramos em especial das pessoas que estão em tratamentos de doenças, de câncer, os que agradecemos pelos que já foram curados e restaurados. Agradecemos a Ti, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado da nossa vida. Também tem nos dado a oportunidade de ir aos médicos, a eles diagnosticar o que temos e nos dar as medicações no qual nós necessitamos diariamente. Obrigado, Pai amado, porque o Senhor tem conduzido tantas pessoas a viverem dependentes de Ti. Graças Te damos, ó Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou e tem nos dado este privilégio de viver e buscar a Tua presença constantemente em nossa vida. Ó Pai querido, queremos colocar a nossa vida diante do altar do Senhor, para que o Senhor faça-se a Tua vontade sobre nós. Os outros pedidos que nós temos em nossos corações, que nós possamos colocar na oração que Teu próprio Filho Jesus Cristo nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Convido-os a ouvir ou a cantar juntos o hino Eu Te Busco, Eu Te Procuro, Eu Te Busco, ó Deus. Eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio Tu estás. Eu te busco, toda hora espero em Ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir Tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, Tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir, eu vou Te seguir,
conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Que possamos continuar buscando a presença de Deus. Queremos receber a bênção. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e vos dê a paz. Que possamos viver na dependência de Deus dia após dia em nossa vida. Amém.